Fala, gente, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo e hoje a gente vai começar nosso projeto, né, de estudos mais avançados com o intuito mesmo de melhorar nossa aprendizagem, nossos conhecimentos, para se preparar cada vez mais para as provas da vida, né? Uma delas é o Enem, né? Não tem como não pensar nele, certo? Então, a nossa ideia aqui é fazer vídeos, né, com a explicação dos assuntos que a gente vai... que caem no Enem, né? E tá postando para vocês, tá? Eu vou deixar claro de antemão que eu não vou perder muito tempo fazendo edições de vídeo, tá? Então, do jeito que a coisa for acontecendo aqui, a gente vai deixando acontecer, tá? A não ser que aconteça algo que seja muito demorado e coisa e tal, né? E aí eu precise fazer uma pausa muito grande e aí eu faço um corte depois aí, enfim. Mas no geral, eu vou tentar fazer vídeos não muito longos, né, com explicações sobre os conteúdos, né? E eu vou me focar nos conteúdos do ensino médio, certo? Lembrando que a gente tem por trás aí dezenas de milhares de conteúdos, de noções importantes para serem lembradas, estudadas e coisa e tal. E no momento que a gente de repente vai fazendo algum exercício, algum exemplo, eu posso até estar relembrando, né, mas não vai ser o nosso foco a priori, visto a quantidade de coisas que tem para ser estudada, tá? Então, eu vou focar com os conteúdos do ensino médio e vou tentar fazer a explicação gradativa. Não, vou tentar fazer um meio termo, né? Nem vou ser muito, vamos dizer assim, formal demais, né? Nem vou ser também coloquial demais. Tentar fazer um meio termo para que fique fácil de vocês entenderem e estudarem, mesmo porque quem estiver estudando mesmo vai estar estudando sozinho aí, né? Então vou tentar fazer essa gravação desse um vídeo por semana, né? E aí vou postar no meu canal do YouTube e aí mando o link para vocês, certo? E aí vocês veem o vídeo e vou passar também algumas questões lá para vocês irem fazendo, certo? Então nosso primeiro assunto, que é o assunto básico, tudo que a gente trabalha tem que ter um conjunto envolvido, né, para se saber onde é que se está. Então a gente vai começar com o conjunto, certo? Então, primeiro eu vou dar aqui, vamos começar número 1 aqui, ó, o conceito de conjunto, certo? Conceito de conjunto. O que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção, certo? De qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de pessoa, de animais, de seres, do que seja, de números, certo? E essas coisas, né, que formam o conjunto a gente chama de elementos, tá? Então vamos começar escrevendo assim, ó, um conjunto, tá? Um conjunto é uma coleção, tá, de objetos, pessoas, números, etc, certo? E aí, como eu falei, estes são chamados elementos, tá? Aí, em seguida, a gente tem que saber como é que representa, como é que dá nome ao conjunto e tudo mais, né? Então, a gente vai botar aqui, ó, representação. Oi, gente, falei com vocês que ia gravar uma aula aqui agora, velho. Ninguém pode descer para o portão, não, velho. Rapaz, quem é?
quem é daí se vocês não podem? Representação. Conjuntos são representados de três formas, né? Ou do que a gente chama de enumeração, como é isso? Os elementos são colocados, ó, você dá conjunto, você sempre dá um nome com a letra maiúscula, certo? E aí você coloca os elementos lá. Então eu vou inventar aqui alguns conjuntos para vocês verem, tá? Então vou botar aqui, ó, A, E, I, O, U. Então eu fiz o que? Eu dei o nome ao conjunto, tá? Nome ao conjunto. Disse que ele era igual ao que? Aí abre a chave, certo? Então abrir a chave é dizer assim, eu estou começando o conjunto. Aí vou lá, coloco os elementos. É importante salientar que um elemento é separado do outro por vírgula, tá vendo? E aí, em seguida, quando eu acabo o conjunto, eu fecho com a chave. Então, essa é a forma mais simples de representar conjunto. Então, posso colocar aqui um outro conjunto, ó, B, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tá vendo? Então, começa a chave, coloco os elementos lá dentro e quando acabar, fecho a chave, certo? Ah, e se o número tiver vírgula, for um número decimal, aí a gente usa um ponto e vírgula. Por exemplo, assim, ó, C. Se eu tiver assim, ó, 2,13, aí outro ponto e vírgula, 7,2, ó, ponto e vírgula, 1,4. Aí acabei aqui, tá vendo? Então, quando você tiver números decimais, a gente geralmente usa ponto e vírgula para separar. Mas no geral é vírgula mesmo, tá? A outra representação é o que a gente chama de diagrama. O diagrama, você faz um desenho qualquer, certo? E coloca os elementos lá dentro. Então aqui o conjunto A, vou botar aqui, ó, L, E, O. Então, não importa o desenho, certo? Pode ser qualquer desenho. Ó, vou fazer aqui um retângulo, tá? Vou botar aqui conjunto B. E aqui vou botar, ó, I, J, K, L. E não pode ser em qualquer lugar, ó, M, N, O. Às vezes a gente bota esses pontinhos assim para separar um elemento do outro, mas também não é obrigado, certo? E a terceira representação é a que a gente chama de propriedade, tá? Propriedade. O que é a propriedade? Propriedade é quando a pessoa que está criando o conjunto ou o problema, ele te dá uma característica do conjunto sem dizer os elementos do conjunto, que é para você pensar nela e dizer quem são os elementos, certo? Geralmente vai vir assim, ó. Vou botar aqui, ó. Conjunto A. X tal que isso daqui, ó, representa, a gente lê assim, ó, X tal que, tá? E aí aqui do lado vai ter a propriedade. Então, por exemplo, assim, ó, se eu colocar aqui X tal que, X é número primo. Número primo menor que 10. Então, olhe bem, ele não está te dizendo os elementos, ele está te dando qual é a característica do elemento. Certo? Então, você vai ter que raciocinar sobre isso, né? Você tem que vir, bom, quais são os números primos menores do que 10? Aí você que vai ter que vir aqui, sabe? E dizer, ó, né? Então, esse aqui vai ser o 2, o 3, o 5, o 7 e só. Menor do que 10, só esses. Certo? Então, ó, aí a gente já vai vir aqui, ó, colocar
Cadê aqui um autocolantezinho aqui, para a gente lembrar, ó, o que é número primo, certo? Número primo vai ser o quê? Quem lembra aí, né? Número primo são aqueles números que tem apenas dois divisores. Números primos, ó. Primos. Tem apenas... Deixa eu botar com a letra normal aqui, que senão demora mais. Apenas dois divisores. E ele mesmo. Observação, não é primo. Tá? Então, observe. 2 o primeiro número primo natural é 2. Né? 2 só divide por 1 e por 2. 3 só divide por 1 e por 3. E por aí vai, certo? Então, por exemplo, 10 não é primo. Porque 10 divide por 1, por 2, por 5. Né? 9 também não é primo. Porque divide por 3, por 1, por 9. Então, só pode ter dois divisores. Tá vendo? Ó? Dois divisores. Certo? Então, já serve para a gente lembrar o que é número primo aqui. Tá? Então, eu vou colocar outro de propriedade característica para vocês entenderem. Certo? Então, eu posso ter uma propriedade assim, um conjunto B assim, ó. X tá o quê? 2x menos 1 igual a 0. Certo? Então, significa o quê? Para eu dizer quem é esse conjunto aqui, eu vou ter que resolver essa equação. Que é a equação do primeiro grau. Né? Então, você vai vir aqui, ó, né? 2x menos 1 igual a 0. A gente já está agora revisando a equação do primeiro grau, né? Joga o menos 1 para o outro, para o lado, para o segundo membro. Aí fica 2x igual a 1. Né? E aí x vai ser igual a quanto? A 1 sobre 2. Né? Então, significa o quê? Que esse conjunto B que eu coloquei aqui, ele só vai ter o elemento 1 sobre 2. Certo? E aí, diante disso, você pode estar se perguntando assim, pode ter conjunto com um elemento só? Pode. Né? Apesar de aqui em cima ter um conceito, né, que é uma coleção de objetos, certo? Um conjunto pode ter um elemento só. E aí surge rapidinho aqui o que a gente chama de tipos de conjuntos, que vai ser o nosso número 3. Tá? Tipos de conjunto. E aí, o número 3, tipos de conjunto, existem alguns tipos de conjunto mais importantes. Né? Então, a gente vai ter conjunto unitário. A gente acabei de fazer para vocês aqui unitário, que é um conjunto unitário, conjunto que tem apenas um elemento. Aqui tem um exemplo já de conjunto unitário, tá vendo? Então, todo conjunto que tem apenas um elemento é um conjunto unitário, tá? Outro tipo de conjunto é o conjunto vazio. Conjunto vazio, o nome já diz, né? É aquele conjunto que não tem elemento. Né? Conjunto vazio, a gente representa ele dessa forma. Um zero cortado. Ou duas chaves assim, sem nada dentro. Certo? Aí, a gente também tem conjunto finito. E também tem conjunto infinito. Conjunto finito e infinito, o nome já está dizendo, né? O finito, a gente, né, matematicamente, a gente dizer que o conjunto é finito é dizer que a gente consegue contar quantos elementos tem. Então, por exemplo, aqui, até então eu só fiz conjuntos finitos para vocês. Né? Você consegue dizer, aqui tem 4 elementos, aqui tem 1 elemento, aqui tem 3 elementos. Né? Então, você consegue contar. E conjuntos infinitos você não consegue contar quantos elementos tem. Né? Então, a ideia é essa. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui um exemplo de cada aqui. Eu posso ter um conjunto finito assim. Conjunto P
igual sei lá, 1, 3, 5, 7. Vou botar aqui essa reticência justamente para lembrar para vocês o seguinte, é aqui, ó, 19, certo? Então, observe, esse conjunto aqui, ele é um conjunto finito, né? Se você olhar, o que é que essa reticência aqui representa? Essa reticência aqui representa é que o conjunto continua seguindo o mesmo padrão. Ou seja, depois do 7 aí vai ter o 9, depois o 11, depois o 13, depois o 15, depois o 17 e depois o 19. Né? Então isso é reticência dizendo assim, ó, continua o mesmo padrão. Tá? Apesar de ter a reticência, não é um conjunto infinito. Porém, se essa reticência desaparecer aqui, ó, se eu colocar assim, ó, um conjunto Q aqui, ó, deixa eu tirar esse pontinho aqui, um conjunto Q assim, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ó, e botar uma reticência aqui no final. Pronto, então aqui essa reticência já é diferente. Essa reticência aqui já é para dizer que o conjunto continua infinitamente, certo? Continua infinitamente. E aí, e com o mesmo padrão, né? E com o mesmo padrão. Como assim o mesmo padrão? Aqui você observa que a gente está tendo os números pares, né? Então, apesar de não falar, essa reticência quer dizer que depois do 10 tem o 12, depois do 12 tem o 14, depois do 14 o 16, o 18, o 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e por aí vai infinitamente. Certo? E aí tem um conjunto que é um dos mais importantes quando se fala dos tipos de conjunto, que é o conjunto universo. Tá? O conjunto universo, o nome mais ou menos dá ideia. O universo é o todo, certo? Se você pensar no nosso universo, é o tudo que existe é o universo, né? Matematicamente, o conjunto universo é o seguinte: o conjunto universo é o conjunto que engloba o contexto que você está trabalhando naquele problema, certo? E aí a gente vai ver que cada situação tem seu contexto. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um contexto de pessoas, meu universo vai ter que ser números naturais, porque eu não posso ter 2,5 pessoas, né? Nem menos 3 pessoas, certo? Nem raiz de 7 pessoas, certo? Então, o conjunto universo, o nome mais ou menos dá essa ideia. É o conjunto que engloba os elementos que fazem parte daquele contexto específico. E cada contexto tem o seu conjunto universo. Né? Muitas vezes ele é dado explicitamente e outras vezes você tem que raciocinar, como eu acabei de falar agora, se fosse um conjunto de pessoas, o conjunto universo seria os números naturais, né? Por exemplo, como eu falei aqui. Tá certo? Então, esses são os três tipos de conjunto. Aí eu vou botar aqui, ó, duas observações rapidinho aqui para a gente continuar, que é a seguinte, ó. A primeira observação é a seguinte: se você trocar a ordem dos elementos de um conjunto, não altera o conjunto, certo? A ordem dos elementos não altera o conjunto. Elementos não altera o conjunto. E a outra observação é a seguinte: não devemos repetir elementos no conjunto. Então é só você pensar, ninguém faz uma coleção de 3 ou 5 ou 10 latas de refrigerante iguais, né? O cara for fazer uma coleção, você vai fazer cada coisa diferente uma da outra, né? Chama-se coleção por causa disso. Se você juntar 100 mil latas iguais, você está juntando lixo, né? Então, ó, não devemos repetir elementos no conjunto, né? Não deve-se repetir elementos em conjuntos.
certo? Então, observe, essa parte de ordem pode ser qualquer, foi que eu coloquei aqui, ó. Não quer dizer que eu botei IJK, que o próximo aqui do lado tem que ser o L, né? O L, você vê que o L tá aqui, o M tá aqui, né? Então, a ordem não importa, não, tá? Em seguida, vamos falar aqui, ó, número 4 agora, de igualdade. Então, o que acontece? Dois conjuntos vão ser iguais quando eles tiverem exatamente os mesmos elementos, certo? Então, dois conjuntos são iguais, dois conjuntos são iguais. Não é quando tem a mesma quantidade, é quando tem os mesmos. Quando possuem os mesmos elementos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você pega esse conjunto aqui, ó, pega o conjunto A, por exemplo, assim, 2, 4, 6 e 8. Esse conjunto A é igual a esse conjunto B aqui, ó. Deixa eu botar assim o conjunto B aqui do lado. 4, 8, 2 e 6. Né? Você vê, eles têm os mesmos elementos, só que estão em ordem diferente. Mas não tem problema nenhum, certo? Então a gente tem aqui, ó, que A é igual a B, certo? O número 5 é a relação de pertinência. Relação de pertinência. Então, gente, aqui é o seguinte, é a relação mais básica que existe entre elemento e conjunto, tá? Então, ó, é a relação que diz assim, ó, ou o elemento pertence ao conjunto, ou o elemento não pertence ao conjunto. Não tem uma outra opção, certo? Então, ó, a gente representa isso da seguinte forma. Ou a gente usa esse símbolo, que é o símbolo de pertence, tá? Pertence. Ou a gente usa esse símbolo, ó. O mesmo símbolo anterior, só que cortado. Esse símbolo aqui já representa não pertence. E é bem óbvio isso. Para você dizer se pertence ou não, você tem que ver se o elemento está lá. É que nem você imagina uma lista de presença. Você chega na escola, você foi o primeiro dia na escola. Para você saber se aquela é a sua sala, o que é que você olha? Você olha se você tem seu nome lá na lista de presença, não é isso? Se seu nome está lá, você pertence àquela sala. Se seu nome não está lá, você não pertence àquela sala. Certo? Então, a ideia de relação de pertinência é simplesmente isso. Então, muitas vezes pode ser que, por exemplo, assim, ó, de forma bem simplória, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu tiver um conjunto assim, ó, dado o conjunto e aí coloco assim, ó, conjunto A igual a x tal que x é múltiplo positivo de 6. E aí fecha aqui, certo? Aí eu pergunto para vocês, por exemplo, aqui, ó, 15 pertence ou não pertence a esse conjunto A? Então, observe. Geralmente não possa ser que aconteça situações assim. Você vê que não está falando os elementos aqui. Por quê? Porque você teria que vir aqui e pensar, bom, quem é que são esses
múltiplos positivos de 6, certo? Quem é que são esses caras aí? Você que tem que raciocinar. Então, os múltiplos positivos de 6 vão ser quem? Observe, múltiplos positivos. Então, esse conjunto A aqui, ó, na verdade, ele vai ser 6, 12, 18, 24, 30, né? 36 e por aí vai, certo? Infinitamente. Então, observe, a gente está vendo 15 nesse conjunto aí? Não. Então, significa que ele não pertence. É só isso. Só que, obviamente, você tem que tentar ou ver o conjunto ou imaginar o conjunto, certo? Você dá, tipo assim, 42, letra B, ó. 42 pertence a esse conjunto? Aí você teria que fazer o quê? Avançar aqui, né? Depois do 36 é justamente o 42. Ele não está aqui, mas essas reticências, né? Lembra que a gente falou aqui em cima, ó. Continua infinitamente com o mesmo padrão. Então está aumentando de 6 em 6, né? Então depois de 36 é o 42, ó. Então com certeza, mesmo sem estar escrito aqui, ó, o 42 pertence ao conjunto A. Certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 0, letra C aqui, ó, 0 pertence a A. Bom, você está vendo 0 aqui? Não, por quê? Porque 0 não é positivo. Então, ó, não pertence. Certo? Então, a ideia é essa, tá? A relação de pertinência é muito simples. Não tem muito segredo, não. Tá? Em seguida, a gente vai falar aqui de subconjunto. Bom, gente, subconjunto, o nome também já mais ou menos dá a ideia do que seja, né? Subconjunto é o quê? É como se fosse um conjunto que é formado menor do que dentro do outro. Vamos dizer assim, um conjunto, ó, sub, né? Sub no sentido de menor, né? Então, quando você vê assim, vamos dizer assim, né? Um país subdesenvolvido, né? Um país que ainda não está desenvolvido, né? Ele é menor, vamos dizer assim, do que o desenvolvido. A ideia é mais ou menos essa, não é necessariamente essa, certo? Mas a ideia de subconjunto, essa aqui eu vou até escrever, né? A ideia é o quê, ó? É um subconjunto, um conjunto, vou escrever aqui, ó, um conjunto B é subconjunto de um conjunto A. Opa. Quando. Ai, Jesus. Quando todos os elementos de B são de A. Observe, parece um negócio meio maluco isso aqui, né? Mas é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Imagine aqui, ó, que você tem um conjunto A aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor pra você. Imagine que você tem um conjunto A aqui, ó. E nesse conjunto A tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Por exemplo. Aí suponha que aqui dentro desse conjunto eu pego e falo, não, vou separar esses caras aqui, ó. E vou formar um conjunto B. Vocês estão vendo a ideia de subconjunto é essa. O conjunto B todos os elementos que estão em B vêm de onde? Vêm de A. Então a gente pode afirmar com certeza que B é subconjunto de A. Ou a gente diz também que B está contido em A. Certo? Então a ideia é essa, certo? Então a gente usa esse símbolo aqui, ó, para subconjunto está contido. Deixa eu ver como eu botei aqui. Normal. Vou botar aqui está contido.
E caso contrário, não vai estar contido. Cortado, mesma coisa, tá vendo? O mesmo símbolo. Não está contido. Certo? Obviamente, nem todas as vezes você vai enxergar isso com desenho. Mas a ideia do desenho é fundamental. Certo? Então, sem desenho, né? Sem desenho seria algo assim. Você, por exemplo, você tem um conjunto P aqui, ó, né? 0, 1, 2, 3, ó, reticências aqui, ó, 8, 9, 10. Então, lembrando que depois do 3 aí tem um 4, tem um 5, tem um 6, tem um 7, certo? E você tem um conjunto Q aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Vou botar o 10 também aqui. Então, observe, ó, mesmo sem ter feito o desenho, você há de convir comigo que todos os elementos que tem Q já vem daqui, ó, do P. O 0 tem aqui, ó, tem aqui, o 2 também, o 4 também que está aqui no meio, o 6 também que está aqui no meio, o 8 que está aqui e o 10 que está aqui. Tá vendo? Então essa aqui é a ideia de subconjunto. Então aqui a gente diz, ó, que Q está contido em P. Se tiver um só que estiver falhando, já era. Tipo assim, ó. Aqui seria uma situação. Outra situação aqui, ó. Se eu tivesse um conjunto A, ó, 1, 3, 5, 7, 9. E o conjunto B, 2, 3, 5, 7. Observe, nem A está contido em B e nem B está contido em A. A não está contido em B, nem B está contido em A. Por que que A não está contido em B? Porque se A estivesse contido em B, todos os números que tem em A tinham que ter em B. E só observe que 1 não tem e 9 também não tem no B. E B não está contido em A só por causa do 2, ó. Porque para B estar dentro de A, todo elemento que tem em B tem que estar em A. Só que o 2 tem em B e não está no A. Certo? Então a ideia de subconjunto é mais ou menos essa daí. Tá? E aí, para a gente, vamos dizer assim, encerrar a parte teórica desse vídeo, né? Que a parte prática vai ficar por conta praticamente de vocês, né? Que é a resolução dos exercícios que eu vou estar postando para vocês, tá? Vocês vão ter esse vídeo à disposição, vai estar lá no canal, e aí vocês podem ver no momento que quiser e até outros vídeos de outros professores, né? Falando sobre esse assunto aí. Porque se eu ficar fazendo tudo em um vídeo só, o vídeo fica muito grande, né? E vão ter vídeos grandes com teoria, porque a teoria vai ser muito grande, né? Porque essa daqui é o primeiro, é bem pequenininho mesmo. E aí, para encerrar, a gente tem as operações. Opa, caneta branca aqui. Operações. Porque assim, quando a gente fala de número, a gente, para fazer operações com números, né? A gente usa o que? Mais, menos, vezes, dividido e tudo mais, né? Porém, com conjunto não são as mesmas operações, tá? E aí, para conjuntos, a gente tem três operações, né? Três operações e vamos dizer assim, uma quarta que é uma extensão da terceira, né? A primeira delas e a mais simples de todas é a união, certo? Então, o que seria a união? O nome já diz, né? Unir, você vai fazer o que? Juntar, certo? Então, como eu falei com vocês no começo do vídeo, eu vou fazer um negócio que não é nem coloquial demais, nem matemático demais, formal demais, né? Então, a ideia da união é a ideia de que aqui, ó, de juntar, certo? Juntar. Certo? Eu vou fazer vou falar das três operações aqui,
E aí depois eu faço um exemplo que engloba as três, tá? A outra operação com conjunto é a interseção. Interseção é o que tem em comum. Certo? Interseção é o que tem em comum. E a terceira operação é a diferença. Diferença. A diferença, em resumo, é o que tem em um que não tem em outro. O que tem no primeiro que não tem no segundo. Bom, como assim, professor? Né? Como assim essas três operações? Então, eu vou colocar aqui um exemplo que aí vai trazer eu vou trazer esses três conceitos aqui de operações em um exemplo só. Então, imagine aqui, ó, que o conjunto A tivesse esses elementos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que o conjunto B tivesse 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? Assim, gente, ó. Faltou eu colocar aqui, ó. Vou colocar agora. O símbolo de cada uma das suas operações, né? O símbolo da união é um U. O U. Deixa eu botar aqui 2 pontos. É um U assim, ó. Certo? O símbolo da interseção é o mesmo U, só que de cabeça para baixo. E o símbolo da diferença é um menos. É um sinal de menos mesmo assim, ó. Tá? Então, o símbolo da união, o símbolo da interseção e o símbolo da diferença, tá? Então, ó, tem esses dois conjuntos aí. Por exemplo, vou até colocar um terceiro aqui, ó, um conjunto C, para a gente, vamos dizer assim, ampliar ainda mais aqui. Deixa eu botar aqui, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6, o conjunto C aqui, ó, certo? Então, por exemplo, ó, se eu coloco aqui, quem que seria A unido a B? Certo? Então, unido, ó, é juntar. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar tudo de A com tudo de B. Lembrando que a gente não vai juntar e repetir, né? Porque a gente viu aqui em cima, ó, que a gente não deve repetir elemento, né? Então, observe, na hora que eu juntar o A com o B, vai ficar quem aqui, ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, juntando com os de B. Já tem o 1, já tem o 3, já tem o 5. Não vai colocar de novo. Então, tá faltando quem lá do B? O 7 e o 9. Certo? Se eu for fazer o A inter B, né? Você vê o U de cabeça para baixo. A interseção é você olhar o que tem em comum. Então, você tem que dizer aqui, ó, o que é que tem em comum entre A e B? Então, entre A e B, você olha, tem um comum o 1, né? O 3, certo? E o 5, certo? O 1, o 3 e o 5. Confere aí. 1, 3 e 5, exatamente. Aí agora eu vou mostrar para vocês o que é a diferença. E aí eu vou botar os dois aqui, ó. Porque muita gente se confunde, mas não pode se confundir, que senão vai errar. A menos B, a pergunta é o que tem em A no primeiro, ó, que não tem no segundo, que é o B. Então, você tem que olhar para esses dois conjuntos aqui e aí se perguntar, o que é que tem no A que não tem no B? Então, você vai olhar para o A e dizer, o 0 tem A? Tem, e não tem no B. Então, o 0 vem para cá. O 1 tem no B? Tem, então não vem. O 2 tem no B? Aqui, eu estou olhando do A primeiro, tá vendo? É A menos B, eu olho do primeiro. 0 tem no B? Não, então ele entra. 1 tem no B?
Não. Então, ele... 1 tem no B? Tem. Então, ele não entra. Certo? 2 tem no B? Não. Então, ele entra. 3 tem no B? Tem. Então, não entra. 4 tem no B? Não. Então, entra. 5 tem. Então, não entra. E o 6 tem no B? Não. Então, entra. Certo? Então, aqui eu disse o que tem em A que não tem no B. Que é diferente de eu olhar agora o que é que tem no B que não tem no A. Então, eu vou começar por aqui agora. Você vê, o 1, o 3, o 5, esses três aqui tem no A. Então, não serve. Aí, quem que vai servir aqui? Vai ser o 7, certo? Que o 7 ó, tem no B, mas não tem no A. E o 9. Você vê que é bem sutil e tem que ter cuidado para não confundir. Que A menos B é uma coisa, B menos A é outra. Certo? Então, essas são as operações principais aí. Certo? Então, ó, representando isso daqui em uma coisa que a gente chama de diagrama, que é essa daqui, né? Que é essa representação que a gente fez em diagrama aqui. A gente teria isso aqui, ó. Repare, ó. Aqui eu vou ter um conjunto, eu vou ter o conjunto A. Aqui eu vou ter o conjunto B. Eu vou botar os números aqui para vocês verem, ó. A interseção é o que fica aqui no meio, ó. Eu vou botar de branco aqui, ó. A inter B. É aqui, ó. Então, quem é que fica aqui no meio, ó? Fica o 1, o 3 e o 5, tá vendo? Que é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Esse cantinho da esquerda aqui, ó, é o A menos B. O A menos B é o quê? É o que tem A que não tem no B. Então, se você olhar, ó, o A é isso aqui tudo, ó. O A é isso aqui tudo, ó. Certo? Então, ó, o A tem que ter quem? Tem que ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você vê que o 1, o 3 e o 5 já estão aqui. Quem está faltando para completar o A? O 0, o 2, o 4 e o 6. Tá vendo? E 0, 2, 4, 6 é justamente, ó, aqui, ó, A menos B. Tá vendo? O lado direito aqui, ó, é o B menos A. Que é a mesma ideia. Quem é o conjunto B? O conjunto B é isso aqui tudo, ó. Aqui no conjunto B, a gente tem que ter o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Mas o 1, 3 e 5 já estão aqui. Então tá faltando quem? O 7 e o 9. Só que 7 e 9 é justamente o B menos A, tá vendo? E observe, A unido a B, A unido a B é isso aqui tudo, tudo, ó. Pegando todos os elementos aí, você tem o A unido a B. Confere? Então, essas são as operações básicas com conjuntos, tá? E além dessas, como eu falei, tem uma extensão das operações básicas que é o complementar. Eu vou botar outro pontinho ali porque é depois dessa daqui mesmo, tá? Que é o complementar. Complementar é uma operação que é a mesma da diferença, só que acontece em um caso específico, quando um conjunto é subconjunto de outro. Complementar só pode acontecer quando um conjunto é subconjunto do outro. Tá? Então, o primeiro passo é que B esteja contido em A. Eu não posso ter complementar sem um conjunto estar contido no outro. E aí a ideia é essa aqui, ó. A gente representa assim, ó. Complementar de B em relação a A vai ser sempre A menos B. A gente lê isso aqui, ó. Isso aqui é lido assim. Complementar de B
com relação a A, certo? E é bem simples, gente. No geral é bem simples, tá? Então, tipo assim, ó. Se eu tiver assim um conjunto A, só pra vocês terem ideia, né? 0, 1, 2, né? Vou botar aqui a reticência até 10. 9, 10. E um conjunto B assim. 2, 3, 4, 5. Então, a primeira coisa que você tem que perceber, vocês percebem que B está contido em A aqui, né? Espero que percebam que B está contido em A, né? Porque 2 está aqui, tá vendo? 3 está aqui no meio, 4 está aqui no meio, 5 está aqui no meio. Então, todos os elementos que tem em B vêm de A, né? Então, B está contido em A, certo? Então, aqui o que acontece, ó? Quem seria o complementar de B em relação a A? Então, seria A menos B. Então, A menos B você vê. O que é que tem em A que não tem no B? Então, é o 0, o 1, aí o 2, 3 e 4, 5 já tem. Então, tá faltando quem aqui? O 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Né? Você vê que é a mesma operação lá. Se eu fosse representar isso em desenho, seria assim, ó. O A tá aqui, certo? O B tá aqui, aí o A, aí o B, observe, ó, o B tá contido em A, certo? Então aqui significa que no B aqui, ó, tem que ter o 2, o 3, o 4 e o 5. E em A tem que ter quem aqui? O 0, o 1, o 2, 3, 4, 5 já tá aqui, tá vendo? Então tá, é isso que você vai ver. O que é que tá faltando? Ó? O 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Você vê essa parte aqui de fora. Ó, essa parte aqui de fora. Tá vendo? Que é justamente, ó, complementar do A em relação a B, tá? Só uma observação aqui, viu, gente? Eu esqueci de colocar isso aqui. Vou voltar aqui no subconjunto. A observação é a seguinte, ó. A gente vai aceitar isso aqui, tá? Todo conjunto está contido nele mesmo, certo? E a outra observação é o conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto, certo? Isso aqui tem a explicação lógica da coisa, né? Mas a gente vai aceitar, certo? Isso aqui como verdade, tá? Então, gente, com isso daqui a gente vai encerrar, tá? A primeira parte, que é o estudo dos conjuntos. Obviamente, eu quero deixar claro que isso aqui está sendo um resumo do conteúdo, tá? Num vídeo rápido para fazer a explicação, né? Se vocês quiserem ver mais e mais, tem mais vídeos de outros professores explicando com bem mais calma, com os vídeos grandes, né? Mas não vai ser essa a minha ideia, senão eu não tenho tempo de fazer dessa forma, tá? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem os estudos e tentem fazer os exercícios, tá bom? Um abraço e até